Olá pessoal, tudo bem? Edgar Sangalli do canal Pensou, Programou e dando continuidade na nossa playlist de resolução de exercícios em C Sharp, vamos ao exercício 1042, sorte simples. Pessoal, seguinte, o que esse exercício ele está pedindo para a gente? Que a gente realize a inserção de três números inteiros, tá? E esses três números, eles vão ter que ser listados do menor para o maior em um primeiro momento. Vai ter uma quebra de linha e depois imprimir A, B e C, ok? Então, o que a gente tem por padrão? Três números na mesma linha e uma quebra de linha aqui no meio. E ao decorrer desse exercício, a gente vai estar aprendendo uns conceitinhos novos, tá, pessoal? Então, ó, vindo aqui no Visual Studio Code, já criei o nosso projeto, já importei os ícones, tá bom? Agora, se vocês não lembram como que faz esse processinho, esse passo a passo, eu sugiro que retorne ao início da playlist, pois lá nos três primeiros vídeos eu ensino como que realiza essa operação. Combinado? Em um primeiro momento, então, pessoal, o que a gente precisa fazer? Já que eu não preciso importar a biblioteca nem nada, eu já posso ir diretamente para a declaração das variáveis, tá? Então, eu vou ter que converter isso aqui, porque isso aqui é considerado uma string, né? Eu vou ter que converter e separar esses valores para tipos inteiros. Então, ó, aqui a gente vai digitar assim: string, abre e fecha colchetes, vamos nomear de valores, ok? Vai ser igual ao que? Console.readline, abre no caso parênteses, ok? Ponto split, parênteses novamente, aspas simples e um espaço entre elas, ponto e vírgula. Aí essa falha que acusa aqui, né, por qual que é a razão dela tá aparecendo? Porque aqui no CS Prod a opção Nullable está ativada. Então a gente seleciona aqui e desativa, Disable, ok? Ctrl S, vem aqui, salva também, Ctrl S, perfeito, sumiu a mensaginha de erro. Qual que é o próximo passo? Agora a gente vai inicializar as variáveis A, B e C, ok? Que seriam as três medidas que a gente vai digitar. Então aqui a gente digita int A é igual ao que? int.parse para realizar a conversão de uma string para um inteiro, ok? E aqui dentro a gente vai digitar o nome do array, valores, abre colchetes e a posição, posição 0. Lembrando que sempre o primeiro valor de um array vai estar na posição 0 e assim consecutivamente, ok? Aí aqui a gente vai copiar, vai colar e a gente vai alterar o nome das variáveis e suas posições. Então, ó, int b, int c, posição 1, posição 2, ok? Pronto. Em seguida, pessoal, a gente vai criar mais três variáveis, tá? E quais vão ser elas? Elas vão ser do tipo inteiro e a gente vai chamar elas de min1, vírgula, min2 e min3. E por que a gente está criando essas três variáveis? Que com elas a gente vai determinar quais são os mínimos valores, tá? Para que seja classificado de forma crescente. Então aqui a gente vai estar falando assim, que o meu min1 ele vai ser o quê? Ele vai ser o valor mínimo de 2 ou de 3, no caso de A, B e C, ok? E como que eu vou determinar isso? Eu vou digitar o comandinho math.min, ou seja, eu quero que o cálculo matemático descubra a variável mínima, abre parênteses. Eu só posso colocar duas variáveis, tá, pessoal? Então, se eu só posso colocar duas variáveis, como que eu vou encaixar as três aqui no meio? Eu vou digitar a, vírgula. Aí aqui eu vou reiniciar esse comando, ó. Math.min, mais uma vez, B e C. Ok, pessoal? Ponto e vírgula. Logo, eu inicializei a variável min1 e a min2 e a min3, como eu ainda não inicializei elas, eu só deixo igual a zero em um primeiro momento, porque eu vou estar usando ela logo abaixo. E como que eu vou estar usando essas variáveis, né? Eu vou criar uns critérios de condição de tal maneira que eles definam, no caso, qual que é o mínimo valor, qual que é o central e qual que é o máximo valor. E como que essas condições vão ficar? Eu vou digitar que se o meu min1, que eu já defini a regra, ele for igual ao A, o que eu quero que seja realizado assim nessa condição?
Eu quero que ele determine o valor do meio, logo ele vai ser um valor mínimo, né? Eu vou digitar assim que o meu min2, ou seja, ele vai ser o math.min, ok? De B e de C, pois eu já estou usando a variável A. E vou digitar min3 é igual a math.min max, desculpa pessoal, B e C. E por quê? Vamos entender o que eu fiz aqui agora. O meu min1, ó, eu já inicializei ele dizendo que é o valor mínimo entre as três, ok? Eu estou dizendo que se o valor mínimo for o A. Eu quero que ele descubra no meio, ou seja, um novo valor mínimo entre B e C. E o último valor, que é o min3, eu quero que ele defina o máximo, tá? É só isso que eu digitei. E depois disso, quando eu já defini esses três valores, agora eu vou começar a dar os comandos de impressão em tela. Então, se a gente olhar aqui o que é proposto no exercício, ó, ele quer que eu, em primeiro lugar, classifique para depois ter uma quebra de linha e imprimir do jeito que está aqui, certo? Então, eu vou digitar assim, ó, console.writeLine, abre parênteses, e eu vou chamar a variável min1 aqui, porque nesse caso ele quer primeiro na ordem, ok? Aí eu vou copiar e vou colar mais 4 vezes. É mais 3, desculpa. E aqui eu digito min2, min3, e aqui eu vou digitar 2 vezes aspas duplas. E por quê? Porque a partir do momento que eu faço isso, ele pula a linha, tá pessoal? Essa aqui é a ideia. Aí depois aqui, ó, vou colar mais 3 vezes, 1, 2, 3, e vou digitar A, B e C. E por fim, console.read, para dar o comando de quebra de linha após o código. Ou seja, eu criei a regra, pedi para ele imprimir o valor mínimo 1, 2, 3, aspas duplas 2 vezes para ele pular uma linha e pedi para imprimir A, B e C e quebra de linha, tá? E agora o que eu vou fazer? Para a gente otimizar tempo, eu vou copiar tudo isso daqui, a gente cola aqui embaixo e digita. Se a minha variável mínimo 1 for igual ao B, o que a gente quer? Que aqui onde está o B, ó, a gente só altere para A. Ou seja, ele acha o valor mínimo de A e C para mim 2 e o valor máximo de A e C para mim 3. Ok? E por fim a gente vai repetir essa operação, mas para a variável C agora aqui. E se aqui é o C, aqui vai ser B. E aqui também vai ser B. Simplesmente assim, tá pessoal? Então ó, a gente vai salvar e agora a gente vai executar o código para ver se ele está funcionando, tá? Então a gente vai abrir o terminal por meio das teclinhas Ctrl Shift aspas simples, ok? Aqui ó, eu vou apertar a latinha de lixo para não dar falha, CLS, ok? E aqui a gente vai digitar .NET Run e ele vai pedir para inserir os valores, ok? E quais são os valores? 7, 21 e menos 14. Ok? E olha que legal. Menos 14, 7, 21. 7, 21, menos 14. Certinho. E executar a outra sequência, .NET Run. E quais são os valores? Menos 14, 21 e 7. Menos 14, 21 e 7. Menos 14, 7, 21. Menos 14, 21 e 7. Então, pessoal, o código está certinho, tá? E então eu vou querer aproveitar a oportunidade e assim pedir para vocês, para quem não é inscrito, se você gostou do canal e quer continuar seguindo a gente, aprender um pouco mais de C Sharp, se inscreva aqui, pressione o sininho localizado logo abaixo desse vídeo para que vocês sejam notificados em primeira mão cada vez que eu postar algo, legal? E esse recado é para quem é inscrito também. Pessoal, assentem o dedo no like, curtam esse vídeo para que o YouTube entenda que o conteúdo ele é relevante e compartilhe ele com mais pessoas que queiram aprender a linguagem de programação C Sharp comigo. Combinado? Então, ó, a gente vai copiar tudo isso daqui, Ctrl C, vai aqui em cima ó, alterar para C Sharp para quem ainda não está configurado e nessa área de comentário ó, a gente vai colar, ok? E enviar para aprovação.
E como vocês podem ver, o código foi aceito dessa maneira, tá bom? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida de como que eu criei cada linha de código, ou que quiser fazer qualquer comentário adicional, se sintam à vontade e deixem aqui, que aí assim que eu visualizar, eu vou estar respondendo, combinado? Então, muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau!